Faz agora, neste preciso momento, 1 ano que eu estava a chegar a casa de uma viagem de umas 4 horas de ida e volta, por aí, a um lugar que há muitos anos eu desejava muito conhecer. Infelizmente, ainda não conhecia esse lugar. Essa viagem foi triste, talvez das mais tristes da minha vida. Só Deus, eu e creio que até uma das pessoas envolvidas saibam os desafios que tive para a poder fazer. Eu, ao longo da minha vida, já lidei, tal como acho que qualquer ser humano, com muitas partidas, fossem elas de amigos, fossem elas de parentes, fossem elas, no meu caso, de um companheiro, de um filho. Também vi partirem bebés. Era eu uma criança. Também tive premonições de partidas. Também eu já fui e sou a última pessoa com quem pelo menos uma ou duas pessoas ainda jovens falaram antes de partir. Neste caso, quando eu digo falar antes de partir, estou a referir-me a terem desabafado, me terem confessado, digamos assim, coisas muito íntimas da sua vida, poucas horas antes de partirem. Também eu já tive que dar a notícia a pessoas da partida de algum ente querido. E, como eu costumo dizer, os lutos não se fazem assim. Às vezes nunca se chegam a fazer. A vida, como eu digo sempre, são as férias que a morte nos dá. A morte é um tema complexo que desafia realmente a humanidade a refletir sobre a natureza da existência. A alegria do nascimento e o sofrimento de uma morte são duas faces da mesma moeda, representando o ciclo da vida. Não há cura para o nascimento e para a morte, a não ser usufruirmos o intervalo. Nessa viagem que eu fiz, eu não fui sozinha. Pessoas fizeram de tudo para se juntar a mim. Para lá, eu fui com o coração apertado. Para cá, o meu coração continua apertado. Mas tinha alguém que passou toda a viagem a dar-me a mão, a limpar-me as lágrimas e o meu soluçar. Nessa viagem, eu fui homenagear uma grande mulher, uma mãe, uma avó, uma irmã, uma tia, que eu nunca conhecia em vida. Quis o destino que fosse conhecê-la no dia da sua partida, mesmo sem ter visto o seu rosto, a não ser só por foto. Perder alguém que amamos é, sem dúvida, a experiência mais solitária e desafiante da condição humana. E não existe uma fórmula mágica para apagar a dor, mas existe a possibilidade de a transformar em algo que possamos carregar com mais suavidade. O luto
não é um processo de esquecer, mas sim de reaprender a viver com uma ausência física, transformando-a numa presença espiritual e emocional. É a prova final de que o amor nunca morre. Ele simplesmente e apenas muda de morada. Pelos pais, mãe e pai. Perder os pais é perder as nossas raízes e o nosso primeiro porto de abrigo. No entanto, devemos lembrar-nos que nós somos a continuação da vida deles. Eles habitam no nosso sorriso, nos nossos gestos e nos valores que nos transmitiram. Honrar a memória de um pai ou de uma mãe é viver de forma a que eles se orgulhassem, sabendo que o amor deles foi o solo onde nós crescemos. A perda de quem escolhemos para caminhar também ao nosso lado, seja um companheiro ou uma companheira, deixa um silêncio ensurdecedor na casa e na nossa rotina. O amor que partilharam não se dissolve com a morte. Ele torna-se o alicerce da nossa força. Então devemos, por mais que custe, permitirmos-nos sentir a falta, mas tentar também celebrar a sorte de termos encontrado alguém que tornou a despedida tão difícil. Nem todos podem também conhecer, muitas das vezes, um amor de verdade. O luto pelos filhos é talvez a dor que desafia a ordem natural da vida. É um peso que ninguém deveria carregar, mas devemos saber que o tempo não se mede pela duração, mas pela intensidade. A vida desse filho, mesmo que ainda não tenha nascido, por mais breve que tenha sido, teve um propósito imenso e deixou uma marca eterna. O amor de um pai ou de uma mãe é uma luz que a morte não consegue apagar. Essa ligação, ela permanece intacta, além de que os olhos conseguem ver. O luto pelos amigos também não é fácil, porque os amigos são a família muitas vezes que escolhemos. Quando nós perdemos um amigo é perder um pedaço da nossa história, da nossa alegria. Assim como perder os nossos avós, que também são os nossos segundos pais, quando não foram os primeiros. Nos amigos, devemos manter vivas as gargalhadas e as confidências. A melhor forma de homenagear um amigo que partiu é cultivar as sementes de amizade e lealdade que ele plantou na nossa vida. Quanto aos avós, devemos honrar esses ancestrais tão queridos e que foram tão corajosos, tão resilientes, que desbravaram caminhos para que nós pudéssemos estar aqui. O luto é o preço que pagamos pelo amor. E embora o preço seja alto, o amor sempre valerá a pena. Então esta mensagem é não só para essa pessoa a quem eu fui dar apoio pela partida da sua mãe, como para qualquer pessoa que esteja a fazer um luto.
quero te dizer que respeita o teu tempo. Não há pressa para ficar bem. O luto é como ao mar, tem marés altas e baixas. Sente a tua dor, mas não te percas nela. A dor é uma visita, não é o teu novo lar. As pessoas partem, mas o que elas nos ensinaram e as memórias felizes e a influência delas no nosso mundo permanecem. A morte interrompe uma vida, mas não interrompe uma relação. O laço que nos une é feito de algo que o tempo e a distância não conseguem tocar. E não há fórmulas mágicas para o sentir e para a dor de cada pessoa, porque somos todos diferentes. Ao longo da minha vida, eu fui colo, fui âncora, fui porto seguro. Muitas pessoas nos lutos, mas nos meus eu vivenciei-os basicamente sozinha. Eu estive presente e fiz alguns quilómetros, mas não tantos como estes que eu fiz há um ano, para estar presente, a dar apoio a amigos meus homens que perderam ou o pai ou a mãe. Neste caso, 2 foi o pai e esta última pessoa foi a mãe. E há uma coisa que eu tenho reparado ao longo de todos estes anos e também pelo meu conhecimento, por tudo o que eu estudo e por também ajudar pessoas no luto, porque também tenho ferramentas para ajudar nessas situações. Os homens foram ensinados a não demonstrar sentimentos, que chorar não é de homem, que o homem não chora, que não devem mostrar as suas fragilidades. E ontem eu estava a refletir sobre isso. E hoje, que também é um dia de luto para pessoas que eu conheço e até para mim, porque eu convivi com a querida estrelinha que partiu hoje, que é raríssimo ver um homem a chorar e a mostrar fragilidades. Eu tenho um pai, tenho 2 irmãos, homens, e tenho primos, tenho 2 sobrinhos, homens, tenho vários tios, homens, e de tantos, se eu vi brotar lágrimas, de 2 ou 3 foi o máximo. Os mais jovens hoje em dia, eles já não têm grandes problemas em mostrar a sua vulnerabilidade e em chorar. Posso também aqui acrescentar, lembrei-me agora, que tive um relacionamento com um rapaz que se chamava Sérgio e ele foi o homem que eu mais vi chorar na minha vida. Aliás, acho que me fazia concorrência, porque de resto os homens não se dão. Agora foge uma palavra, mas aqui a mensagem é:
sejas homem ou não. Chora, grita, berra. Deixa essa dor sair, ou pelo menos amenizar, porque lágrima derretida, dor é lágrima derretida, mas lágrima guardada torna-se tumor. Isto é uma grande verdade. Não é porque um homem chora que ele não é homem. Nós somos seres humanos feitos de carne e osso, não de ferro. E as dores, o sofrimento, deve ser exteriorizado. Nós devemos, nos momentos de dor e de sofrimento, é aí que nós devemos exteriorizá-los. Não guardá-los, engoli-los, porque isso é que causa a morte, muitas vezes prematura, que somatiza no corpo, em forma de doença, quando nós não verbalizamos o que sentimos, quando nós não vertemos águas. E não se esqueçam que a maior parte do nosso corpo é água. As lágrimas são salgadas, tal como a água do mar. Voltando a essa viagem que eu fiz, fez agora 1 ano. Eu não sabia ao que ia, eu não sabia o que eu ia ver, eu só sabia que eu tinha que ir. E consegui ir. Eu há muitos anos que não ia a um funeral, nem aos da família. Eu fui. E eu nunca tinha assistido a um funeral como esse que eu assisti. Um funeral onde eu não vi lágrimas, onde eu não vi choro, onde eu não vi gritos, onde eu só senti silêncio, apesar da igreja estar cheia, pessoas. Eu só senti silêncio, respeito e, além dessas duas coisas, o que me chamou também a atenção foi as músicas que iam tocando. Foi a foto gigante onde estava a senhora que partia. Foi um funeral tão diferente daqueles a que eu já assisti. E foi algo que me tocou profundamente e que eu sei que eu não voltei mais a mesma. Eu fiz esses quilómetros todos sem saber se eu ia conseguir abraçar ou poder dar uma palavra ou ser vista. Ao filho dessa senhora que partiu. Felizmente eu consegui, pelo menos, dar-lhe 2 abraços. Mas, mesmo que eu não tivesse conseguido, eu tinha que estar presente.
E não me perguntem porquê. Eu só sei que eu quebrei um juramento ou uma regra, ou nem sei explicar, que eu tinha feito. Não de certa forma consciente, mas há muitos anos que eu não ia a um funeral. E eu antes ia a todos os das pessoas que eu conhecia ou que eu gostava. Não foi só estar presente num momento difícil de alguém que eu gosto, que me diz muito, por quem eu nutro muito carinho e amizade. Eu nem sequer sabia o que eles estavam a passar, eu nem sequer sabia que a senhora estava doente, eu não sabia de nada. Eu nem tinha como saber do funeral ou da morte. Mas Deus quis que eu assim o soubesse. E na altura eu entrei em estado de choque. Eu não sabia como é que eu poderia estar presente, eu só sabia que eu tinha que ir. E eu não tive como dar o apoio que eu gostaria de ter dado. Se fosse hoje eu tinha feito diferente. Não tinha tido, se calhar, vergonha ou receio de que estranhos fossem comentar ou pensar algo, porque não me conheciam de lado nenhum. A única pessoa que me conhecia ali, efetivamente, era aquele que tinha perdido a mãe e que se estava a despedir dela. E que de forma tão honrosa cuidou dela até o último suspiro. Então, eu sei que eu tinha que estar ali. Porque se eu já ajudei a encaminhar tantas almas, esta senhora, mesmo que eu não a tivesse conhecido pessoalmente, as nossas almas já se conheciam. E eu sei que eu tinha que estar ali. Mas aqui a mensagem é mesmo essa, se tu és homem, chora. Não tenhas problemas em demonstrar a tua dor. Não tenhas vergonha em pedir colo, em pedir um ombro amigo, em falar, se assim o sentires, aquilo que te vai na alma. Porque perder alguém, neste caso, uma ligação tão forte com uma mãe, deve ser uma dor que não existem palavras para descrever, muito menos para sentir. Mas ter cuidado dela e ver, mesmo que não se saiba, os fios, os cordões a separarem-se e o último suspiro dessa mãe que o trouxe ao mundo requer muito, muito cuidado, muito respeito por essa pessoa e pelo seu sofrimento. Porque só quem passa pelas coisas sabe dar valor, e por bem menos há tantas pessoas que entram em depressões, em esgotamentos, que precisam de ajuda, que recorrem a psicólogos, a psiquiatras, a medicação. Eu vejo tanto isso em consultas. E o que eu quero aqui salientar é que vocês, homens, não tenham qualquer problema em demonstrar aquilo que sentem,
em chorar. Se não for junto de alguém, chorem sozinhos, mas chorem. Façam os vossos lutos, sejam eles de que tipo for, porque há muito tipo de luto. Há muito tipo de dor, há muito tipo de sofrimento. Mas não deixem que esse sofrimento vos corroa. E sermos fortes não é aguentarmos tudo sozinhos, porque para isso seríamos todos ilhas. É muito importante termos essa consciência que nós somos resilientes, nós somos corajosos, nós somos fortes. Nós vamos buscar forças que nunca imaginávamos que tínhamos. Mas precisamos todos de suporte. Precisamos todos de um abraço, de uma palavra amiga, de um aconchego. E muitas das vezes, quando pensamos que o tempo tudo cura, não, meus amores. Há coisas que elas nunca se vão curar. Há situações que das quais nós nunca nos vamos recuperar. Nós somos seres humanos com sentimentos e é muito importante termos essa consciência. E principalmente quem está de fora, os amigos, os parentes. É muito importante ter esse cuidado, essa compaixão por aqueles que ficam. E se não soubermos o que dizer, então que sejamos silêncio. Às vezes vale mais estar em presença, mas em silêncio, do que estarmos presentes com palavras que não edificam ninguém, que não acalentam o coração de ninguém. E quando as pessoas estão em sofrimento e em dor, elas não precisam disso. Elas precisam de paz, elas precisam de carinho, elas precisam de compreensão, elas precisam de espaço, elas precisam de tempo e elas precisam de muito amor e compaixão. E todas as pessoas basicamente andam nas suas vidas e muitas das vezes somos tão egoístas que só olhamos para as nossas dores e esquecemos-nos das dores dos outros, muitas vezes aqueles que nos são tão próximos. Muito mais havia para dizer, mas aqui só posso dizer que cuidem, estejam mais atentos às pessoas que vos rodeiam, às pessoas de quem vocês gostam. E vocês, homens, chorem, derramem essas lágrimas de dor derretidas. Não as acumulem. Faz parte, mesmo que vos tenham dito que não. Mostrem a vossa vulnerabilidade a quem vocês sentirem que devem mostrar ou precisam de mostrar. Peçam ajuda se sentirem que está pesado demais. Mas não engulam o choro. Não pensem que têm de aguentar tudo, calados, sozinhos, porque uma hora a vida cobra, o corpo cobra, a mente cobra. Isto é uma passagem, meus amores, uma passagem. Quero-vos mostrar aqui um coração enquanto eu falo. Formou-se um coração. Conseguem ver? E é
isto? Há uns anos, se eu não estou em erro, no tempo do Covid, eu estava a fazer um direto. Estava lá a assistir uma pessoa muito querida para mim, com quem eu já tive um relacionamento há muitos anos. E essa pessoa do nada saiu e assim que eu terminei o direto, ligou-me. E sabem porque é que essa pessoa saiu do direto? Essa pessoa saiu porque do outro lado do mundo ligaram-lhe a dizer que o pai tinha partido. E a primeira pessoa a quem ele ligou foi a mim. Foi a mim. E eu conheço essa pessoa tão bem, tão bem. É uma pessoa extraordinária. É uma pessoa muito doce, mas que também não conseguiu exteriorizar a dor e o sofrimento que lhe estava no peito. Principalmente porque também ele, tal como eu, que já perdi alguém do outro lado do mundo, não pudemos despedir-nos. E muitas vezes nós também precisamos de fazer luto. Pessoas vivas. É muito importante. Muito importante nós sanarmos as nossas dores. Eu já tive amigos homens a chorar no meu colo por término de relações. Eu já dei abraços a amigos homens no momento da perda do pai, da mãe. Estou aqui também como profissional, muitas das vezes, a dar esse suporte a tantas pessoas de ambos os sexos. E é isso que nós devemos ser uns para os outros, âncoras, colo. E se não tivermos nada de bom para dizer, que sejamos silêncio, presenças, mesmo que em silêncio. Então, sejas homem ou mulher, mas aqui vim falar para homens, acolhe-te, chora, extravasa, pede colo, pede apoio, mas não deixes que essa dor te faça perder de ti, que essa dor torne o teu coração uma pedra de gelo. Aliás, uma pedra de gelo não, porque as pedras de gelo também derretem. Não deixes que essas dores te tornem frio, desumano, insensível. Sejamos mais vulneráveis, sem medos. Tenhamos mais consciência que somos feitos de sentimentos, de carne e osso. E que é preciso ter muita coragem para mostrar as nossas vulnerabilidades. Muita coragem mesmo. Deixo também aqui a minha gratidão a todas as pessoas
que ao longo da minha vida confiaram no meu colo, nos meus ouvidos para serem escuta, nos meus abraços para serem lar. E que tenhamos consciência de que só temos o aqui e agora. E que é este agora a única certeza que nós temos e que devemos honrar. E também não nos devemos esquecer nunca de que quem gosta de nós e nos quer bem está connosco principalmente nos desafios difíceis, nos momentos tenebrosos, porque fácil é estar nos momentos bons. E muitas vezes nós não sabemos ser gratos. E não falo gratos de palavras, porque palavras levas o vento. Palavras bonitas toda a gente sabe dizer. Só que palavras não enchem almas. Nós devemos ser os atos, as ações, as atitudes e não as palavras. Muitas vezes, principalmente os homens, além de terem muita dificuldade em chorar, têm muita dificuldade em saber lidar com o choro das mulheres, a vulnerabilidade das mulheres, de as acolher, porque lá está. Eles também, muitas das vezes, não sabem como acolher, porque eles mesmos não se sabem acolher a si. Nós somos a parte emocional e sentimental e vocês muitas das vezes, muitos, quase todos, são mais o racional. Isso é outra situação. Quando os homens não sabem lidar com as emoções, sejam elas de que forma for, sejam elas de luto, sejam elas de um sentimento por alguém, simplesmente fogem, tornam-se fugitivos. E era tão bom que não fosse nada disso. Que os seres humanos simplesmente se permitissem ser, sentir e ser e viver. Não estar em estado de fuga. Desejo-te a ti que me ouves, que tenhas sempre um ombro, um colo, uma presença, mesmo que em silêncio, para te acolher. Mas não seja que nunca fujas desse acolhimento de ti mesmo, de ti mesma. Um grande coração e gratidão por me ouvirem e por se permitirem. Honro cada uma das vidas de cada um de vocês que me ouve, que escuta este vídeo e peço ao Universo, a Deus Pai, a Yeshua, ao Divino Criador, a quem quer que seja que tu acredites, que derrame chuvas de bênçãos sobre ti, sobre a tua vida e que te sintas imensamente acolhida, acolhida, abraçada, abraçada e amparada, amparada. Nós nunca estamos sós. A vida é um sopro veloz. Então, honra-te, acolhe-te e neste momento abraça-te e sente o meu abraço. Eu vejo a tua dor,
Eu vejo o teu sofrimento e eu honro-te.